Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoas! Eu espero que estejam todos bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o programa O Conhecimento Transforma, mais uma transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. O tema que vamos refletir hoje é Bem-aventurados os aflitos. Mas para a gente começar, acalmar os pensamentos, serenar o coração, dar uma saidinha dessa correria do nosso dia a dia, para que a gente esteja mais ligado no que a gente pode refletir aqui. Eu trouxe uma mensagem, um texto de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva. O título é Modo de Sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir, escreveu Paulo aos Efésios, está no capítulo 4, versículo 23. E a mensagem de Emmanuel. Há muitos séculos, o homem raciocina obediente às regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente se fazia. Oriundo do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, terá sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela
Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Vou repetir essa frase. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. O madeiro do Mestre, entretanto, converteu-se em luz inextinguível pela qualidade do sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiados pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Renova o teu modo de sentir para enxergar o propósito da vida, atuando em tudo, em todos, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. É uma mensagem com muitas reflexões. Vamos fazer uma oração? Vamos procurar elevar os nossos pensamentos para buscarmos conexão com a luz do Divino Mestre, Mestre de amor, de sabedoria, de bondade. Que possamos nos conectar a essa luz, permitindo que ela nos acolha, que ela nos envolva, que ela nos guie. Porque a luz de Jesus é para todos nós, mas cada um de nós precisa escolher, decidir se abrir para ela. Que possamos refletir no nosso dia a dia os ensinamentos deste mestre que gentilmente nos convida a crescer, ao aprendizado, ao aprimoramento de nosso espírito. Que Jesus continue nos orientando. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe, abençoando toda a nossa família, todos os nossos amigos, afetos e também os desafetos. Que possamos continuar nessa caminhada, buscando progredir, buscando hoje ser melhor do que ontem fomos, e amanhã um pouquinho melhor do que somos hoje. Que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Como mencionei, a nossa reflexão de hoje é bem-aventurados os aflitos. Mas por que os aflitos serão bem-aventurados? Por que os aflitos são bem-aventurados? Afortunados, abençoados? Porque, nos diz Jesus, é deles o reino dos céus. Porque serão consolados. Porque herdarão a terra. Porque serão saciados de justiça. Porque alcançarão a misericórdia. Porque verão a Deus. Jesus nos fala isso no início do Sermão da Montanha, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e esse trecho está destacado nos versículos de 3 a 8.
Vamos começar lembrando que encarnamos porque vamos nos aperfeiçoar. Encarnamos para o nosso aperfeiçoamento. E a reencarnação tem como finalidade, usando a palavra que os espíritos disseram para Kardec lá na questão 167 de O Livro dos Espíritos, a finalidade da reencarnação é expiação e melhoria progressiva, um melhorar contínuo. Eu lembro que eu comentei com vocês, comentei aqui, que se a gente pensar em expiação, não como uma penitência, mas como um acerto, como uma reparação, essa palavra já perde um pouquinho do peso que a gente dá a ela quando a gente pensa numa penitência, quando a gente pensa em expiação como uma coisa ruim. Bom, então a gente tem um motivo pelo qual reencarna, que é esse progresso contínuo. É um processo pelo qual o espírito vai se melhorando, vai progredindo, vai aprendendo, vai se depurando, vai se purificando. Está em Efésios que, quanto à conduta passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências enganosas, e vos renoveis em espírito da vossa mente. O que isso tem a ver com reencarnar para progredir? Progredir, eu usei a palavra, entre outras, depuração, purificação. Então, a gente precisa ir perdendo aquilo que não é bom, que não nos faz bem, as nossas mazelas, as nossas más tendências, e ir conquistando e construindo virtudes, edificando um ser em nós moralmente melhor. Então, essa passagem de Efésios nos diz que a gente precisa deixar esse homem velho para trás. O ser que já não nos cabe mais ser, na medida em que a gente vai estudando o Evangelho, na medida em que a gente vai buscando entendimento, vai se aprofundando, vamos percebendo em nós coisas que não nos satisfazem mais. Nossos gostos mudam, coisas com as quais nos afinizávamos, deixamos de afinizar, porque a gente vai numa outra direção, vai deixando esse ser velho, aquele ser que fomos até aqui, em busca do que podemos ser, do potencial divino que há em nós. Então, reencarnamos para progredir, e nesse progresso a gente vai tendo alguns processos que vão se dando ao longo de cada vida vivida pelo espírito. Reencarnamos para reparar o mal que um dia fizemos, para corrigir os erros que cometemos, para progredir e evoluir sempre. Lembrando que a palavra evolução, ela é muito usada na ciência no sentido de dizer, isso grosso modo, tá? Que uma bactéria ou um vírus, ele evoluiu, né? Cresceu, se desenvolveu. Mas, no geral, a gente usa a palavra evolução no sentido de progresso, no sentido de aprimoramento, de desenvolvimento. Então,
desenvolver é um ato contínuo. A gente vai reencarnando quantas vezes forem necessárias para que a gente possa ir se depurando, se purificando, reparando o mal que fizemos, corrigir os erros que cometemos. Uma coisa que é bem interessante nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec, o primeiro texto de Kardec nesse capítulo é sobre a justiça das aflições. Justiça das aflições. E aí vamos pensar o seguinte: ele está dizendo com esse título que a justiça, aflição é sofrimento, né? Ele está dizendo nesse título que há justiça no sofrimento. Como é que a gente pode entender isso um pouquinho mais? Como é que a gente pode elaborar essa reflexão? Vamos pensar primeiro no conceito de justiça. O que é a justiça, não é mesmo? Grosso modo, justiça é aquilo que está conforme com o que é correto. De um modo geral. Justiça é o princípio que busca garantir equidade, imparcialidade, neutralidade. E aí eu achei no site da Jus Brasil uma definição de justiça que eu achei interessante trazer aqui. Está num artigo lá do site Jus Brasil. Diz o seguinte: a justiça é mutualidade, mútuo, de respeito entre os indivíduos integrantes de uma sociedade, devendo ser respeitado o princípio da liberdade e igualdade, de modo que respeite também a dignidade humana. Ou seja, em outras palavras, todos respeitando o direito de todos. Isso seria, em linhas gerais, justiça. Agora, no mesmo artigo, o autor, eu acho que é a autora, ela diz o seguinte: conceituar a palavra justiça no âmbito do direito, porque esse site é da área do direito, é um site para consulta de processos, de pesquisa jurídica. Então, ela diz: conceituar a palavra justiça no âmbito do direito é de tamanha complexidade em razão da amplitude de seus sentidos e manifestações, bem como pela relatividade que lhe é própria. Significa dizer o seguinte: uma justiça, uma sentença que seja justa para um determinado caso, em caso semelhante, ela pode não ser justa, pode ser injusta. E justiça, se a gente pensar de um modo geral, é agir em conformidade com aquilo que é o certo. Mas aí é que está. Essa relatividade, essa complexidade da justiça, ela nos deixa um pouco... ela nos deixa sem uma ideia exata, porque realmente a justiça ela é complexa e é relativa. Então, acaba que, por conta disso, dessa complexidade, dessa relatividade, o nosso entendimento de justiça, a nossa percepção de justiça é confusa e tendenciosa. Como assim? É justo quando é a nosso favor, mas é injusto quando é a favor da outra parte. Então, definir justiça não é tarefa fácil. Em geral, a gente pensa justiça
do ponto de vista dos nossos interesses, ou seja, do nosso ponto de vista. Como eu disse, sendo a nosso favor, é justo. Não sendo, é injusto. Isso é, de fato, justiça? Isso é ser justo, de fato? No Evangelho de Tiago, ele diz lá no capítulo 1, versículo 20, que porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque muitas vezes a gente, numa emotividade, a gente quer que alguém pague alguma coisa porque achamos que nos é devido. A gente quer justiça. Mas nós não sabemos direito o que é justiça. Nossa percepção, ela é turbada, ela é confusa. E talvez por essa amplitude de complexidade, de relatividade, de manifestação da justiça, a nossa visão acaba se equivocando sobre o que é a justiça. Mas é muito interessante ver Kardec começar no capítulo falando da justiça das aflições. Tendo aflições e sofrimentos, ele já está dizendo que no sofrimento há justiça, no sofrimento que vivemos há justiça. Então, as aflições são as dores e os sofrimentos da vida, né? Seria o mesmo que dizer, se é a justiça das aflições, então é o mesmo que dizer justiça das dores da vida, justiça dos sofrimentos da vida, ou seja, tem justiça nos sofrimentos e nas dores da vida. Emmanuel, no livro da Esperança, eu trouxe um recortezinho, ele diz o seguinte, que o sofrimento é sempre remédio justo da vida para que não suceda o pior. O sofrimento é remédio justo da vida. Mas o que é um remédio justo? É aquele medicamento que é adequado e eficaz para determinada enfermidade, na dosagem correta. Porque, às vezes, o medicamento ele é adequado, mas não sendo na dosagem correta, ele não será eficaz. E é curioso pensar que Hipócrates, o grego considerado pai da medicina, ele disse que para os males extremos só são eficazes os remédios intensos. O que ele está dizendo com isso? Há males de diversas naturezas e de diversos graus. E o remédio, bem como a dosagem desse remédio, precisa ser na proporção adequada para aquele mal, para aquela questão, para aquele ponto que precisa ser melhorado. Então, quanto pior for o mal, mais forte tem que ser o remédio. Depois desse título, Justiça das Aflições, Kardec vai falando para a gente que Jesus nos prometeu as compensações na vida futura. Que compensações são essas? A misericórdia, a consolação, matar nossa sede e fome de justiça. Então, essas compensações são para a vida futura. E Kardec continua que, sem a certeza de uma vida futura, essas promessas, e aí nas palavras de Kardec, seriam uma enganação. Mas Jesus disse: meu reino não é deste mundo. E a doutrina dos espíritos, dois dos fundamentos dela são imortalidade da alma e pluralidade das existências.
Então, somos criados simples e ignorantes, e vamos reencarnando, entrando na carne de novo, quantas vezes forem necessárias, até que purifiquemos o nosso espírito, até que abandonemos o ser velho e edifiquemos em nós o ser novo, que deixemos aflorar o germe divino que nos habita. Afinal, somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. E os espíritos vieram comprovar que a vida continua depois dessa vida. A veste fica, veste, como André Luiz chama, o corpo que ora envergamos. O corpo fica, o corpo perece, o corpo falece, mas o espírito, ele continua, ele passa para a próxima etapa, a vida no pós-vida. Então, há vida futura, há o pós-vida, há o além e o depois desta vida. Logo, as promessas de Jesus para os aflitos não são enganosas. E todos nós somos aflitos, porque não há um ser humano na face da Terra que não tenha suas questões, suas vicissitudes, seus desafios, seus obstáculos a vencer. Todos nós encarnamos para progredir, porque há coisas que só na experiência corpórea podemos aprender. Kardec diz o seguinte, isso é bem interessante. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Mesmo com a certeza das promessas de Jesus, mesmo com a certeza de que a vida continua, ele nos diz que é difícil entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. E por que é difícil esse entendimento? Porque vendo e vivendo e sofrendo as adversidades da vida, nós nos sentimos injustiçados, porque normalmente o nosso olhar fica nesta existência. Nós esquecemos que o nosso espírito vai continuar. Então, ficamos circunscritos só ao que vemos, delimitados nessa existência, esquecidos que vamos continuar. Então, quando a gente se sente injustiçado, a gente acaba se perguntando, né? Por que eu? Por que Deus me abandonou? A gente se sente desamparado, porque esse entendimento é limitado a esta vida. Apesar de ter esse conhecimento, apesar dos espíritos terem mostrado e demonstrado que a vida continua, a gente acaba vivendo a vida como se não houvesse um amanhã depois dessa vida. Então, em geral, quando estamos no momento de dor, seja ela qual for, a gente se desconecta de Deus. Tem uma historinha antiga que dizia o seguinte, que um homem próximo da sua morte começou a pensar na sua vida, o que ele viveu, o que ele passou, as alegrias, as tristezas, as dificuldades, a conquista, enfim, foi passando em revista tudo o que lhe tinha acontecido. E aí ele observou que nos momentos de maior dificuldade, de peso, as questões mais difíceis da vida dele, porque isso foi sendo desenhado para ele nessa visão da vida dele,
foi sendo desenhado para ele como se ele estivesse caminhando ao longo de uma praia, com Jesus ao lado dele. Então, ele percebeu que nos momentos difíceis, nos momentos em que o bicho pegava, de dor, e aí tem tanto tipo de dor, né? Ele percebeu que nesses momentos mais difíceis só havia uma pegada na areia, não duas, porque, lembra, ele vinha caminhando com Jesus ao longo dessa praia. Mas nas adversidades só tinha um par de pegadas. E aí, claro, por que eu? Por que me abandonastes? Justamente nos momentos mais difíceis. Por que eu fiquei sozinho? E aí Jesus fala para ele, foi nesses momentos, meu filho, que eu te carreguei no colo. Nós nos julgamos desamparados, nos julgamos injustiçados, porque nos desconectamos. Quase que não sai, né? Nos desconectamos da luz divina. Nos desconectamos de Deus. Nos desconectamos do ensinamento de Jesus. Então a gente se afasta, mergulha nessa dor, o problema existe, mas a gente dá um peso maior por causa dessa desconexão com Deus. Então, a gente, nesse momento, acaba achando que está sozinho e que está sendo injustiçado. Na questão 10 do Livro dos Espíritos, eles nos falam que a gente não pode, a gente não alcança a compreensão da natureza íntima de Deus. Mas Kardec, nesse capítulo, vai nos falando o seguinte, que admitindo que Deus é soberanamente justo e bom, então ele, Deus, não pode ser parcial. Ele não vai estar do lado de uns e de outros, não. E nem vai agir por capricho, porque ele é soberanamente justo e bom. E se a gente pensar um pouquinho, a gente vê que a natureza tem uma lógica. Há uma lógica em toda a criação do universo. A natureza, ela é regida por uma lógica. Alguém disse que Deus não joga dados. Já atribuíram essa frase a Einstein, depois disseram que não era dele, enfim, mas ele não joga mesmo dados. Tudo tem um porquê e um para quê. Então, se tudo tem um porquê e um para quê, também existe lógica nos desígnios divinos. E assim nos diz Kardec, ele, dessa forma, as contrariedades da vida têm, pois, uma causa, uma vez. Eu vou repetir. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Minha avó e minha mãe sempre falavam que Deus dá o frio conforme a roupa. Marco Aurélio, imperador romano, ele dizia que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Isso significa dizer que tudo o que vivenciamos tem um porquê e um para quê. E Joana de Ângeles nos fala que nós já nascemos equipados para enfrentar os obstáculos com os quais nos defrontamos ao longo da nossa vida. Não há acaso. A gente até não sabe o motivo, mas existe um.
esse processo de aprimoramento, ele é gradual. Uma encarnação só não dá conta. A gente precisa aprender a fazer o bem, deixar de fazer o mal, edificar virtudes, abandonar as más inclinações, as más tendências, e isso vai se dando passo a passo. Por isso que uma das finalidades é o progredir continuamente. Porque isso não se dá de uma só vez. Porque esse é um processo por etapa. Então, tudo que nos acontece, tendo Deus justo, tendo os desígnios de Deus uma lógica, tudo que nos acontece, tudo, nos move na direção do aprimoramento, da evolução que precisamos alcançar. E que vai ser alcançada gradualmente. Então, a gente vai percebendo que as aflições, elas são oportunidades de crescimento. As aflições, os sofrimentos, os desafios, as adversidades são oportunidade de aprimoramento para o nosso espírito. Se encarnamos, é porque temos necessidade do que aqui vamos viver, mesmo que a gente não saiba o motivo. E aí entra a questão da fé, da confiança, do crer. A gente não sabe o motivo, mas os desígnios divinos têm um porquê. Então, a gente precisa aprender a confiar. É o tal salto de fé. E isso me lembra uma historinha que explica o que é a fé. E eu gosto muito, é uma historinha simples, mas eu acho que é tão perfeita para essa explicação. Uma garotinha pergunta para o pai: pai, o que é fé? Ele, com sua cabeça, não sabia bem o que dizer. Aí moravam numa casa com porão, foram lá, ele deixou ela no topo da escada, ele desceu, apagou a luz. Filha, você está me ouvindo? Estou, papai. Você está me vendo, filha? Não, papai. Então se joga. Mas, papai, eu não estou te vendo. Você está me ouvindo? Estou, papai. Você sabe que eu estou aqui. Sim, papai. Então se joga e eu te pego. E ela se jogou. Quando ela se jogou e ele a abraçou, ele olhou para ela e falou: filha, isso é fé. E a gente precisa aprender a dar esse salto de fé, confiar que há um porquê e um para quê. Não é uma confiança ou uma fé de braços cruzados. Fé não é uma coisa paralisante. Esperança não é não é uma inatividade, muito pelo contrário. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque nós somos responsabilidade nossa, cada um é responsável por si. Então, há muito o que fazer nesse campo. E se a gente pensar assim, bem levemente, o roteiro desse caminhar, ele é simples. Né? O roteiro para cada vida é simples. Sair desta vida melhor do que entrou. É simples de falar, né? Mas aí tem uma fala, que se eu não me engano é do Aniceto, lá no Os Missionários, de André Luiz, que é um recortezinho da fala dele, onde ele diz: entre o aperfeiçoamento reencarnatório, o planejamento reencarnatório e o cumprimento dos objetivos, existe
um obstáculo: nós mesmos. Porque o roteiro é simples, sair melhor do que entrou. A gente tem muita informação sobre o que Cristo falou, sobre como ele viveu, sobre o que ele nos ensinou. Nos ensinou. A questão é, o que estamos fazendo com isso? Estamos usando? Estamos trazendo para a nossa vida? Estamos praticando os ensinamentos que o Cristo nos deixou? Então, de modo simples, é bem básico, né? Sair melhor do que entrou. Mas isso vai exigir de cada um de nós esforço. Esforço para se melhorar, porque não é fácil deixar o ser velho para trás, mudar um padrão de comportamento, mudar um padrão de pensamento e construir o ser novo e deixar aflorar a luz divina que nos habita. Não é fácil, mas é possível. E muitos já fizeram. E nós também podemos fazer. Paulo, na carta aos Romanos, ele disse: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está no trecho de Paulo aos Romanos. Então, tudo isso fala da nossa renovação interior. Mas o que tem a ver isso com os aflitos são bem-aventurados? Serão bem-aventurados, são os bem-aventurados, os abençoados, os afortunados. Qual é a relação? Os aflitos, sendo que os aflitos somos todos nós, são bem-aventurados porque têm a oportunidade de corrigir o próprio rumo na caminhada de progresso, através das suas desventuras, das aflições e adversidades que experimentam. Mas tem uma coisa que é muito importante. Sofrer por sofrer não basta. E quem responde isso, quem diz isso, é Hermance Dufour, quando ela diz que a dor que educa é a dor que nos transforma para melhor. Então, não é só sofrer por sofrer. É quando passar desse momento de sofrimento, desse momento de adversidade, porque sim, tudo passa, sair do outro lado melhor do que quando entrou. Porque se você sofre, se dói, se machuca, mas se a gente sai do mesmo jeito que entrou, nada mudou. Nós não nos melhoramos, nós não nos transformamos. Então, a dor que educa é, na realidade, a dor que não nos transforma. Dor por dor não significa nada. Sofrer por sofrer não significa nada, a não ser que a gente consiga aprender alguma coisa com essa adversidade. E aí a irmã se fala, não é a intensidade da dor que educa, não é a intensidade da dor que educa, e sim o esforço de aprender a amenizá-la. E quem faz esse esforço? Quem está sentindo a dor, quem está aflito, quem tem as aflições, ou seja, os aflitos. Somos nós, os aflitos, que precisamos nos esforçar para aprender a amenizar a dor. E quando nós nos revoltamos,
A gente está se afastando de Deus. Está se afastando da ajuda que podemos ter. Ainda sobre essa questão da dor, a irmã nos diz o seguinte: ela fala que condicionou-se a ideia de que sofrer é sinônimo de crescer, pura e simplesmente. De que sofrer é resgatar e quitar. Portanto, passou-se a compreender a dor punitiva como um instrumento de libertação, quando, e aqui é a parte importante, quando, na verdade, somente a dor que educa nos liberta. Então, não é a dor pela dor, não é o sofrimento pelo sofrimento, não importa a graduação da dor, o quanto dói, não importa o quanto sofre. O que importa é como vamos sair depois que esse momento passar. Porque tudo passa. Sim, há momentos mais curtos e há momentos muito, muito, muito longos. Mas tudo passa. Toda a vida é permeada de impermanência. Tudo muda o tempo todo. Então, a gente precisa estar atento com aquilo que a gente está sentindo. A gente está buscando aprender alguma coisa com isso? O que eu posso fazer para isso não mais acontecer? O que eu deixei de fazer? Eu não quero mais isso para mim, como é que eu posso mudar essa circunstância? E esse processo de transformação, para que a dor nos eduque, ela vai exigir de nós, além do esforço, mais duas coisas: consciência e mudança. Na realidade, a consciência vem primeiro, no sentido de entender que algo ali não está bom, algo ali não nos cabe mais, que aquele comportamento já não condiz mais com o que a gente quer construir de melhor em nós. E aí é buscar trabalhar a atitude, o comportamento, o pensamento para se tornar melhor. Então, a mudança é essa transformação. E aonde vai exigir de nós vontade e esforço, porque não vai ser um apertar de botão e tudo está resolvido. Não vai ser um passe de mágica e a mudança está concretizada. Vai ser um esforço. E vai levar um tempo. Cada um no seu ritmo. Como diz a professora Lucilena, sem pressa e sem pausa. Vai exigir de nós constância, persistência, para que essa transformação aconteça, se instale, para que a gente, de fato, mude nosso padrão de pensamento, de comportamento, de atitude. No livro Levantar e Seguir, o autor nos fala que felizes os que aprendem com o próprio sofrimento. E ele acrescenta, muitas vezes, é preciso experimentar o avesso para descobrir o direito. O que isso significa? O mundo é dual. Dia e noite é o que primeiro a gente fala, né? Mas olha só que coisa importante, a gente só entende, só percebe a saúde quando fica doente. Ah, eu estava tão boazinha. Ah, eu estava me sentindo tão bem. Então, conhecer o avesso para valorizar o direito, passar pela doença para valorizar a saúde, e por aí afora. Esse mesmo autor, que é o José Carlos de Luca, ele também nos fala o seguinte, que existe o mal e o bem sofrer. Felizes são os que aproveitam o esterco na plantação de uma nova colheita, que usam as lágrimas para fertilizar a terra, que trocam a reclamação pela ação construtiva. Trocar a reclamação pela ação construtiva. Isso é importante.
porque a gente tem dificuldade em sermos resignados no período das dores, dos sofrimentos, das adversidades. Nós temos dificuldade em aceitar. Sendo que essa aceitação não é uma estática, não é simplesmente deixar como está para ver como é que fica. É fazer aquilo que nos compete, é fazer aquilo que está ao nosso alcance, é fazer o que está na nossa mão, no nosso limite fazer, para que, seja qual for a situação, se resolva da melhor maneira. A gente quer crescer, a gente quer conquistar, a gente quer os louros, mas a gente não quer sofrer. A gente não quer sentir dor. Mas existem as dores do crescimento. Mudar vai exigir, sim, esforço, vai dar trabalho, mas é possível. É a irmã que nos fala que não existe reforma íntima sem dor. E ela estabelece uma diferença entre dor de crescimento e a dor do martírio. O crescimento dói porque a gente tem dificuldade de deixar a zona de conforto, de deixar o ser velho, de deixar aquilo que é fácil, de deixar aquilo que a gente está acostumado a fazer, para enveredar outros caminhos, para fazer novas escolhas. Então, esse esforço é sofrido, mas é o que nos vai fazer passar pela porta estreita. Esse esforço é necessário, porque nós somos responsáveis pelo nosso próprio crescimento, pelo nosso próprio desenvolvimento. Ninguém mais. Então, a vida é esse processo de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, de aprimoramento do espírito. E esse processo, esse desenvolvimento, ele vai se dar através das aflições, porque elas vão educando, depurando o nosso espírito. Mas como é que a gente lida com essas aflições, né? Com essas adversidades? E eu trouxe Emmanuel falar para a gente. Ele diz o seguinte, no livro Reconforto: não te aflijas diante do quadro de lutas que te arrebatam ao torvelinho das provas inevitáveis. Porque a inquietação destrutiva nada constrói em benefício dos semelhantes. Quer ver uma coisa? Quando estamos no desespero, na preocupação, na ansiedade, quando estamos envolvidos por isso, nós tomamos as nossas melhores decisões? Não tem como, porque a gente não está com a mente serenada o suficiente para pensar com clareza e tomar a melhor decisão. Porque a gente precisa ter clareza que pode até não resolver, porque há outras partes envolvidas, mas a gente precisa aprender a fazer a nossa parte, fazer o que for possível. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe daqui a meia hora. Então, de repente, embora envolvam outras partes, outras circunstâncias, quando a gente faz o que é preciso fazer, quando a gente faz o que está ao nosso alcance, há uma chance, sim, de que se resolva. Lembram do Viktor Frankl? Ele tinha 5% de chance de sobreviver ao campo de concentração, mas ele se agarrou a esses 5%. E ele fez o que podia fazer. Uma outra frase de Emmanuel que responde ao lidar com as aflições, ele diz o seguinte: aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho. Aceitação e paciência sem fugir do trabalho. São quase sempre a metade do êxito em qualquer teste
a que estejamos submetidos em proveito próprio. Lembram? Tudo na criação tem uma lógica, os desígnios de Deus têm uma lógica, logo, tudo que nos acontece tem um porquê. E se estamos encarnados para chegarmos à perfeição, se reencarnamos para gradualmente ir progredindo, então, ter paciência, aceitação e servir, manter o serviço, o servir ao próximo, é sim em nosso proveito. Assim como as aflições, assim como as adversidades, porque ali estão coisas que precisamos aprender, que precisamos desenvolver, que precisamos resgatar. Coisas que um dia desequilibramos e precisamos devolver o equilíbrio, devolver a harmonia, desatar os nós que demos. A gente precisa aprender a dar o nosso salto de fé, a confiar na providência divina, aceitar sem se revoltar, mas fazer a nossa parte, fazer aquilo que nos é possível, aquilo que está dentro do nosso limite, aquilo que está dentro do nosso alcance. E aí tem uma citação do Arthur Ashe, que foi um tenista, um expoente do esporte lá nos anos 1990, final de 80, 90. Ele era também um filantropo. E ele dizia o seguinte para os seus tutelados: comece aonde está, use o que você tem e faça o que você pode. Então, não é cruzar os braços e reclamar da providência. Não é cruzar os braços e reclamar da família, dos amigos, do governo. É fazer o que está a seu alcance. E que o que não está, a gente precisa aprender a confiar, dar o salto de fé e saber que estamos onde deveríamos estar e que estejamos atentos para aprendermos o que precisamos aprender. Aflitos somos todos nós, mas os aflitos bem-aventurados serão aqueles que aprenderem as lições da vida, que se transformarem em seres melhores e que vão sair melhor do que entraram. Eu trouxe um trechinho, uma fala de Eurípides Barçanufo, onde ele diz: irmãos, sede vencedores da rotina escravizante, sede vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida, e com a morte somente morrem as ilusões. O espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, disse Barçanufo. É necessário ser mais do que o pó. Em alusão àquela passagem da Gênesis que diz que és pó e ao pó retornarás. Então, aflitos, como eu disse, nós todos somos. Mas os bem-aventurados serão aqueles que estão se desenvolvendo, que estão progredindo, que estão se melhorando, que estão se transformando para melhor. E que nesse caminhar de transformação para melhor também vão contribuindo para que outros se transformem. Vão inspirando para que outros se transformem. Isso já foi feito, e não foi por super-heróis, foi por humanos
que botaram uma meta e foram atrás, porque é esforço, é vontade, é determinação. Que possamos nós sermos os aflitos bem-aventurados, ou seja, que possamos estar aprendendo com as lições da vida. É uma semente de reflexão, né? Porque o assunto não se esgota. Mas acho que dá para dar um pontapé para continuarem buscando informação, refletindo, pensando naquilo que pode se fazer de melhor. Eu vou fazer agora uma oraçãozinha para a gente encerrar esse nosso momento, tá? Convido a todos. Elevemos os nossos pensamentos buscando conexão com a luz amorosa do Criador, agradecendo a sua misericórdia, agradecendo a oportunidade de estarmos corrigindo nosso rumo, a oportunidade de estarmos refazendo nossos passos, consertando aquilo que um dia destruímos, que possamos nos manter firmes nesse direcionamento, que a luz de Jesus nos envolva, nos abrace, que se alguma vez tropeçarmos, que nos envolva e assintamos para que possamos nos levantar e continuar seguindo em frente. Obrigada, Pai amado, pela tua misericórdia em nossas vidas. E que sejamos, todos nós, os aflitos, bem-aventurados. Muito obrigada e até a próxima reflexão. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.